Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Queridos, é muito bom falar com vocês, é muito bom estar com vocês, é muito bom liberar o encargo do Senhor ao coração de vocês. Obrigado a você que já se inscreveu no canal. Obrigado a você que coopera conosco nessa obra. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Gente, nossa série é Feridos pelo Processo, porém curados no propósito. Essa é a mensagem de número 4 da série, e eu estou num momento muito forte. Exatamente quando a voz do processo chega, amados irmãos, à casa do profeta. Então, a voz do processo caminhou, chegou à casa do profeta. Agora, o propósito começa a ser revelado. Porque o profeta, ele diz ao rei de Israel: por que rasga suas vestes? Manda esse homem a mim, e saberá que há profeta em Israel. É assim, irmãos, o propósito, ele tem uma voz. Assim como o processo tem uma voz, o propósito tem uma voz. A voz do propósito, ela é uma voz de solução. Ela é uma voz que concretiza, que conclui. Ela é uma voz conclusiva. Então, preste atenção na voz do processo. Vamos fazer uma analogia. Você vai a uma faculdade e você tem que fazer em cada curso, vamos supor que o curso demore 1 ano, você tem que fazer uma prova por mês, são 12 provas. Essas 12 provas, ela tem que ter um fim conclusivo. O que é um fim conclusivo? Você concluiu as 12 provas com aprovação. Então você concluiu. Final dos 12, soma a nota e te dá a conclusão. Qual que é a conclusão? A aprovação. A voz do processo, não, a voz do propósito, ela tem uma palavra chamada aprovação. Certo? Se em uma dessas provas, ou 2 ou 3, você não concluir, não passar, você for reprovado, então você tem que refazer a prova. Então nós estamos aqui dentro desse tema, irmão, seguindo um caminho muito importante. E é por isso que eu quero deixar muito claro a questão do feridos pelo processo, porém curados no propósito. No propósito, irmãos, tem bálsamo. Propósito tem azeite, tem cura. E agora então nós estamos na casa do profeta. O profeta enviou a mensagem: manda esse homem até mim. Manda, essa é a voz do propósito. Vem a mim. E eu citei já hoje a voz do propósito, já por 2 vezes, Mateus 11, 28. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Né? Nós temos também aqui outra voz do propósito, amados irmãos, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos outra voz do propósito, Romanos 8,1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos uma voz forte aí do propósito. E agora essa voz do propósito manda ele a mim. E então Naamã vai até o profeta. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui, olha. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo de número 9. Então, Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou aonde? À porta da casa de Eliseu. Então, ele, com o seu processo, parou à porta da casa do propósito. Ali era a última esperança de Naamã. Irmãos, o propósito é a nossa última esperança. Só que é uma esperança certeira.
não é uma esperança que vai falhar. O propósito nunca falha, porque o propósito é a resposta do processo ou ao processo. Certo? Você entendeu? Então, ele bate na porta do propósito. Chega lá e bate na porta. Agora, o processo que está sendo carregado por Naamã, ele tem suas ideias, seus planos. Ele não imagina qual será a voz do propósito. Vou colocar isso no meu testemunho. Quando meus rins pararam, era um processo. Eu não imaginava que o propósito me daria um transplante. E que esse transplante seria 100% compatível. Certo? Então, o processo não consegue entender 100% a voz do propósito. Eu só fui entender a voz do propósito quando acordei da cirurgia e estava fazendo meu xixi normal, com o rim, sem uma máquina de hemodiálise. Então, glória a Deus. A voz do propósito na minha vida foi que eu voltasse a ficar normal, pelo menos no contexto do renal crônico transplantado. Aqui está acontecendo uma situação semelhante. Naamã bate na porta, o processo bate na porta do propósito e o propósito sai. Aliás, o propósito não sai, o propósito manda uma mensagem. Olha só o que aconteceu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele se restaurará, você ficará purificado. Verso 11, mas Naamã ficou indignado, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Ah, tá vendo? Tá vendo como é que a voz do processo não entende a voz do propósito? A voz do processo não consegue discernir a voz do propósito. Parece uma coisa incrível isso em todos os aspectos, né? Mas não tem que discutir. O processo está carente. O processo está ferido. Existe uma dor. Todo processo tem uma dor. Naamã tem uma dor. Naamã está desesperado. Naamã é um homem aflissurado, cheio de aflições. Agora tem uma voz do propósito. E a voz do propósito, queridos, ela é misteriosa. A voz do propósito nem foi o próprio Eliseu que saiu lá. Naamã ficou decepcionado, porque ele esperava que Eliseu saísse, recebesse ele, honrasse ele, vou pôr a mão em você, vou ungir você com óleo. E o homem, né, o processo, ele fica esperando todas essas coisas. Ah, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O propósito tem novidades. Vocês se lembram que eu falei que existe uma voz no processo e uma voz no propósito? A voz do propósito é conclusiva. Lembra que eu falei isso? A voz do propósito tem a mim e você um direcionamento. A voz do propósito é o próprio Deus falando. Ali era Deus falando na boca de Eliseu. Eliseu era o profeta. Irmãos, o profeta é boca de Deus. O profeta fala por Deus. E agora, Eliseu manda o recado é esse: vá ao Rio Jordão e lave 7 vezes. Percebe que o propósito, irmãos, ele tem data, ele tem números, ele tem local. Percebe que o propósito tem detalhes. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes do propósito na nossa vida. Nós não podemos fechar os olhos, deixar de ver os detalhes
da voz do propósito ao longo da nossa vida. Interpreta com profundidade, vai. Olha agora com olhar profundo. Quantas coisas aconteceu na sua vida que você não entendeu? Quem sabe 30 anos atrás. Quem sabe 32 anos atrás. O processo tinha uma voz. Essa voz não era entendida durante todos esses anos. Mas agora, o propósito deu uma outra voz. Então, uma mudança radical começou a acontecer na sua vida. Algo extremamente diferente começou a acontecer na sua vida. Esse algo extremamente diferente e profundo começou a acontecer porque a voz do propósito, ela veio rasgando do alto dos céus e mostrou um caminho traçado antes da criação do mundo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E tudo subsiste por causa dele. Você e eu fomos criados por Ele. Você e eu somos um propósito dele antes da criação do mundo. Olha que profundo. Então, propósito tem uma voz. Ore comigo e prossiga, porque está forte a revelação, hein? Pai, obrigado por esse momento. Pai, fica com teu povo e abençoe a cada um. Que o Espírito Santo continue falando, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.